E agora nós vamos falar de um assunto de influenciadores, tocadores de corneta. Em que contexto estão eles na visão do escritor Tarzan Leão? Vamos conferir. Olá, tudo bem com você? Se você observar, deve perceber que existe hoje, aqui nas redes sociais, muitos influenciadores sociais. Às vezes até são pessoas que a gente mal tem informação sobre ela e tudo, mas de repente os canais dela na internet se tornam fontes de acesso de milhões de seguidores, inclusive, exatamente, milhões. Você já imaginou alguém ter 10, 20, 30, 50 milhões de seguidores em sua rede social, a gente sem ter muita informação sobre aquela pessoa, mas o quanto ela influencia e do que é capaz de fazer influenciando outras pessoas? É claro que isso preocupa, é claro que isso gera um misto de desconfiança da gente, porque o povo ele é facilmente manipulado. Quando eu penso em manipulação da opinião pública, eu sempre recorro a um fato que é bem conhecido da cultura ocidental, que é o assassinato de Jesus Cristo. Aquela mesma turba que o recebeu em Jerusalém no domingo, no primeiro dia da semana, é a que poucos dias depois vai exigir sua morte. Por quê? Porque aquele povo foi manipulado. Isso em ciência a gente chamaria de desejo mimético. É uma teoria que explica por que é que as pessoas agem como gado, imitando umas às outras sem saber muito bem nem o que está fazendo. Então, os influenciadores sociais, eles têm muito poder, eles têm uma força muito grande de reunir e influenciar pessoas e, claro, em alguns aspectos deve preocupar, porque você pode influenciar para coisas boas ou coisas muito ruins. Isso é sempre perigoso. Talvez um fato conhecido, você pode até pesquisar aí na internet sobre esse nome, Jim Jones, de alguém que influenciou muito e muitas pessoas, aconteceu em 1978, quando 909 pessoas, entre elas 304 crianças, cometeram um suicídio coletivo numa cidade dos Estados Unidos, Georgetown, influenciados por Jim Jones, o fundador de uma seita religiosa. Então, é preciso ter sempre muito cuidado com pessoas que influenciam, sejam aqueles que o fazem pelas redes sociais ou nos púlpitos das igrejas, por exemplo, nas salas de aula. Tudo isso gera preocupação, porque as pessoas tendem a agir de forma impensada quando insufladas, influenciadas por outros. Eu lembro quando eu era menino, minha cidade, Poeira, muito pequena, não tinha muito diversão. O que os rapazes gostavam de fazer? De promover briga de meninos. Eles influenciavam um contra o outro ali, ficavam influenciando, insuflando, e às vezes a gente brigava com algum colega e nem sabia por que estava brigando, nem sabia por que tinha começado aquela briga. E começava e parecia uma rinha de briga de galo, ou de lutador de boxe, de MMA, seja o que for, parecido, mas brigava. Por quê? Porque era influenciado por outras pessoas. As pessoas conseguem ser influenciadas. Elas conseguem fazer coisas que não planejavam fazer sob a influência de outras. Eu vou contar uma historinha para ilustrar isso. Teve um dia, numa guerra, que dois exércitos estavam se enfrentando, e aí um dos primeiros a serem capturados pelo exército inimigo foi o corneteiro. Qual era a função do corneteiro? Ir à frente do exército, tocando corneta para incentivar os soldados a continuarem a luta. Preso aquele corneteiro, ele apelou para que não houvesse nada com ele e ele fosse solto. Ele disse, mas vocês precisam me soltar, eu não fiz nada, eu não tenho armas, nunca dei um tiro, nunca matei ninguém. A única coisa que eu faço é ir na frente tocando minha corneta. Que mal tem nisso? E aí disseram, pois é, esse é o perigo. Quando você começa a tocar a sua corneta, os outros vão seguindo sem nem saber muito bem o que está acontecendo, mas simplesmente vão. Nós estamos cheios de tocadores de cornetas nas redes sociais. Tome cuidado para que vocês não sejam influenciados e influenciadas para cometerem crimes sem nem saber bem a razão disso. Shalom, até semana que vem, se Deus quiser.